Os símbolos espirituais são grandes portais que podem nos levar aos estados mais profundos de consciência. Mas como usar a magia dos símbolos e o que é que eles significam é o que nós veremos agora. Inicialmente a gente precisa saber qual o significado de um símbolo. Será que você sabe? Eu gosto muito da filosofia e dentro da filosofia a gente estuda o significado original das palavras, a parte etimológica. E quando a gente vai analisar a etimologia da palavra símbolo, a gente chega ao grego, que é a sua origem, de onde vem a palavra symbolon. É muito próximo ao próprio símbolo, você pode ter percebido. Mas, literalmente, symbolon do grego significa aquilo que é lançado junto, aquilo que foi lançado junto. Beleza, mas como assim aquilo que foi lançado junto? O que é que isso tem a ver com a palavra símbolo? Nós falamos agora. Já que estamos falando de Grécia, né? Talvez você já tenha ouvido falar, tenho certeza que sim, do próprio Platão. E Platão tinha o seu mundo das ideias, o seu plano das ideias. E tudo aquilo que surge num mundo ideal, no mundo das ideias, portanto, e depois vem ao mundo, quando se manifesta e vem ao mundo, ele está conectado àquele plano ideal que deu origem à própria manifestação, certo? E isso quer dizer, então, o símbolo. Tudo aquilo que está manifestado está conectado, concatenado com uma ideia de um plano mais sutil, de um plano ideal. E quando este ideal está manifesto, ele é então um símbolo. Tudo aquilo que está manifesto aqui no plano da matéria representa uma ideia e é, portanto, também símbolo. E aí eu lembro daquela frase de Plotino que diz: tudo é símbolo e sábio é quem lê em tudo. Porque se alguém é sábio, ele consegue ver qual é a ideia que está por trás daquela manifestação. Veja que bonito, veja que profundo também. Mas, beleza, tendo isso já bem assentado, a gente parte adiante, né, para um próximo degrau, que é como nós podemos utilizar os símbolos e principalmente os símbolos de poderes, os símbolos espirituais. Como nós acabamos de ver, eles representam ideias. No momento em que a gente traz à mente uma imagem, a imagem de algum símbolo, e isso pode ser de muitas formas, né? Você pode simplesmente visualizar, você pode imaginar, você pode desenhar mentalmente, de qualquer forma funciona, mas esse é o ponto central, você precisa trazer na sua imagem mental. E você, além de trazer, você mantém o símbolo na sua imagem mental, na sua mente, você já está utilizando o poder sagrado dos símbolos. E qual é o poder dele? É facilitar nós a chegarmos à ideia que ele está associada, ao que ele representa, à energia que ele carrega e ao que ele nos conecta no plano mais sutil, num plano divino ou no plano das ideias, para utilizar a mesma linguagem que nós estávamos utilizando no início aqui do vídeo, certo? É simplesmente isso. Porém, tem um ponto essencial. E este ponto essencial, você provavelmente concorda comigo, que quando nós trazemos um ideal, geralmente esse ideal está associado também a um sentimento. Para que a gente atinja a máxima eficiência do símbolo, não basta eu apenas trazer a imagem na minha mente. Eu preciso também despertar em mim o sentimento associado àquela ideia. E existem muitos símbolos, como nós veremos a seguir, que representam ideias do divino, portanto, podem nos levar em harmonia, em comunhão com o sagrado. Mas para que isso seja feito de forma completa, é bom que a gente desperte o sentimento de amorosidade, de comunhão com o todo. Sentimento de pertencimento, de fraternidade, de amorosidade. Senão o símbolo ele fica apenas num nível mental e não num nível holístico completo do nosso ser. Então essa é uma grande dica aqui. A gente precisa conectar também o sentimento, não apenas trazer o elemento à nossa mente, o símbolo à nossa mente e manter esta conexão mental. O sentimento, ele é importantíssimo. E hoje veremos aqui alguns símbolos. O primeiro deles não há como ser diferente, porque cá está grafado no meu próprio corpo, é o símbolo de Awen. O símbolo de Awen para mim significa bastante, e símbolo geralmente significa, mas claro que para algumas pessoas mais, para outras menos, porque não tem tanta conexão assim. Este para mim representa muita coisa. E qual é o significado, né, do símbolo de Awen? O símbolo de Awen, se a gente
realizar uma tradução livre, uma tradução literal, nós chegamos àquela definição que é o espírito que flui. É isso que significa o símbolo de Awen. É literalmente o espírito que flui. Como assim o espírito que flui? Ele representa, vamos colocar da seguinte forma, a divindade, Deus, para a tradição celta. Então esse espírito é qual espírito? É o espírito divino, é o espírito do todo que flui através do quê? Através de quem? Através de nós. Então, me conectar com o símbolo de Awen, eu tenho a intenção, é isso que ele carrega, a energia associada ao símbolo, é fazer com que o espírito divino, o espírito do todo, flua através de nós. Inspire tudo aquilo que a gente realiza, seja pensamentos, palavras, gestos, tudo. Essa é a ideia central conectada ao espírito de Awen. Representa também, o aspecto trino da Santíssima Trindade, representa muito os chamados três reinos e todo o aspecto trino que pode estar associado, mas eu coloco aqui a Santíssima Trindade de uma forma genérica, abrangendo todas as possibilidades trinas, mas também os três reinos, do ênfase aqui. Quais são esses três reinos? Primeiro de todos, o reino de causalidade, o reino causal, o reino dentro da tradição druida, ao qual esse símbolo está conectado, é o reino de Kelgant, o reino do vazio luminoso, do absoluto, e ainda os outros dois reinos chamados, podemos colocar da seguinte forma, o reino da luz e o reino das sombras. Ou podemos também titular de este último de um reino umbralino. Mas essencialmente, Awen representa isso. Traz essa ideia de nós nos associarmos ao todo e que este todo flua através de nós. Veja que lindo. É particularmente compartilhando aqui o meu elemento, o meu elo de conexão com o sagrado e que eu sempre utilizo na minha prática meditativa, certo? Passamos adiante ao segundo símbolo de hoje. E qual é o segundo símbolo? O símbolo de claro, o símbolo do Om, eu tenho certeza que você conhece também. E veja só, o que representa o símbolo Om? O símbolo Om é o símbolo da manifestação. Nós acabamos de comentar sobre os três reinos, em que há o primeiro de todos é o reino causal, o reino da causalidade, onde tudo tem origem e que, portanto, sendo a causa, ainda não está manifesto. O símbolo de Om já é o símbolo da manifestação e, portanto, ele nos dá acesso também ao sagrado. Ele expande, faz ativar as áreas do nosso ser que entram em conexão, em comunhão com o divino manifesto. A gente pode dizer também que o símbolo de Om é a vibração cósmica, não é a causa porque já está vibrando, já se manifestou, mas essa causa manifesta. Então é a vibração cósmica e a vibração cósmica é o todo, é Deus. Então é também um símbolo para Deus. E vamos lá, ainda outros significados sobre o símbolo Om, tá? E algumas curiosidades. A gente pronuncia simbolicamente, a gente pronuncia o Om, certo? Mas aí sim, simbolicamente, num estudo mais profundo de filosofia, de metafísica da linguagem, a gente tem a representação por Aum. Em vez de ser O-M, é A-U-M, certo? Porque isso nos dá e traz relação também com alguns estados de consciência, em que o A é o próprio estado da vigília em que nós estamos agora, despertos, acordados, certo? O U é o estado de sonho e o M da vibração é o estado de sono, um sono sem sonho. E existe ainda um quarto estado, que é o estado chamado de Turiya, e este é um estado de profundo silêncio, de transcendência. Mas isso são apenas curiosidades e elementos bastante importantes que a gente aprofunda no estudo da metafísica da linguagem do próprio símbolo Om. Curiosamente, a primeira vez em que o símbolo Om apareceu de forma linguística foi dentro dos Vedas, e especialmente dentro do Samaveda. Os Vedas são os livros base de conhecimento da Índia, ao qual existem 4 grandes livros, 4 grandes tratados, o Rigveda, o Atharvaveda, o Yajurveda e o Samaveda. No Samaveda, onde aparece pela primeira vez a manifestação linguística ali do Om. E ainda existem muitos Upanishads. Os Upanishads são textos profundamente sagrados também. Existe Mandukya Upanishad, que é especificamente só para tratar todo ele sobre o mantra Om. Que curioso.
Vale a pena o estudo, é bastante profundo também. Existem, claro, outros símbolos, e existe um símbolo aqui fundamental, significa muita coisa, você vai ver agora. Mas qual é que esse que eu estou me referindo? É o símbolo, é o símbolo do joinha, do gostei. E você precisa deixar o seu joinha, o seu gostei aqui no vídeo, porque isso significa que o conhecimento espiritual se propaga pela humanidade. Brincadeiras à parte, isso é verdade, né? Porque quando a gente deixa o like aqui no vídeo, o YouTube ele entrega para mais pessoas, a gente está propagando de forma direta e indireta o conhecimento espiritual para mais e mais pessoas. E nós chegamos então, por fim, ao terceiro dos nossos símbolos e último por hoje, que é o símbolo do Tao, o símbolo do Yin Yang. E uma curiosidade também, você perceba, né, que o Tao junto com o Auen, o Aum, e a gente poderia trazer mais expressões verbais simbólicas aqui também, como o próprio Amém, com o próprio Amon no Egito, com o próprio Ahou das tradições xamânicas. Veja a similaridade sonora em termos de fonemas de todos esses símbolos, de todas essas expressões que são expressões sagradas. Isso tem uma razão de ser, tem uma explicação. Qual é essa explicação? Vamos ver agora, né? O A é o som mais aberto que existe. Não existe nada mais aberto do que o A. A é abertura. E, além disso, depois do A vai se fechando, seja no O ou no E, ou no U. Au, Tao, Aum, Ahou, Amém, Auen. Ó o Hélio quase fazendo uma cantoria aqui. Mas o que isso significa? E como a gente pode usar todos esses fonemas sagrados ao nosso benefício? O A representa o som mais aberto de todos, representa a causalidade, a originalidade anterior à forma, o divino I manifesto. Quando fecha no E, no U, no O, já é esse divino manifesto. Então faça o seguinte, por favor, dentro da sua introspecção, da sua oração, das suas súplicas, orações, intenções, traga na sua mente aquela verdadeira intenção que você tem enquanto entoa, pode ser verbalmente ou pode ser internamente, o A. E quando você for fechar, seja uma manifestação do On, do Auen, do Tao, do Amém, ou do que é que você utiliza, do Ahou, você visualiza essa intenção já manifesta na matéria. Manifesta em você, manifesta na sua vida. Assim a gente utiliza o poder sagrado de qualquer um desses símbolos que eu já comentei e o que vou comentar agora por último, que é o símbolo do Tao, o símbolo do Yin Yang. E o símbolo do Yin Yang, o símbolo do Tao, ele representa leis universais, princípios universais e principalmente a lei da complementaridade, né, dos opostos complementares, em que tudo faz parte da grande harmonia cósmica. E se a gente não enxerga tudo como sendo algo complementar a outra coisa, a gente enxerga com maus olhos, rechaçando, a gente não está entendendo ainda a manifestação de uma forma mais ampla e completa, porque tudo se complementa, não há certo, não há errado, a complementaridade. E também é a forma, essa complementaridade, a forma que o sagrado, que o divino atua na dualidade, atua na matéria. Se a gente não enxerga as complementaridades com bons olhos, a gente está discordando do todo. E a gente passará a entrar em desarmonia com esse todo, nossa vida vai ter problemas também. Mas ainda, o princípio do Tao representa, ou o símbolo do Tao representa o princípio da impermanência, em que tudo está em constante movimento, em constante transmutação, transformação, e que nisso está incutido grande sabedoria, que diz que qualquer que seja o nível de apego que a gente estabeleça em relação a qualquer coisa que seja, nós estaremos plantando as sementes do nosso sofrimento. Porque a única coisa certa é a transformação, é a impermanência, é a mudança, só o que há é o mudar. E se a gente se fixa em algo, este algo certamente irá mudar. Isto vai significar sofrimento. Então que a gente tenha, porque a gente vai perder, né? Então que a gente tenha a sabedoria e possamos refletir sobre este símbolo também, para que a gente desperte esse entendimento um pouco maior, de honra, de agradecimento, de vivência em harmonia quando nós estamos desfrutando disso que estamos, porque daqui a pouco a situação se transforma e isso não estará mais na nossa vida, quer seja
o que seja, vai se transformar. É certo. E uma outra coisa ainda, deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga o significado de outros símbolos mais, porque existem muitos e também sagrados dentro do universo da espiritualidade. Um big beijo, fique na paz.